Andrea Hamster, ele que é o eterno coordenador do grupo de danças alemãs em Estrela, mas hoje ele vem convidado para falar. Ele coordena também a programação do bicentenário da colonização alemã. É um marco histórico para o Rio Grande do Sul, para os estados do Sul, especialmente os estados do Sul. Mas o Rio Grande do Sul tem um forte apelo na colonização alemã, claro, também na colonização italiana, tem a participação lusa, tem outras participações de matrizes que vieram para colonizar o nosso estado, mas os alemães e os italianos são os que mais chamam a atenção pelo fato de serem a mão de obra que foi trazida. Os alemães há 200 anos e os italianos estão fechando 150 anos. Andreas, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar aqui contigo novamente. Todo o estado está celebrando esta Exato. data, né? Todo o Brasil, na verdade. Todo o né? Brasil. Mas em especial, como você falou, no Rio Grande do Sul. Em 1824, 200 anos atrás, chegam os primeiros colonizadores alemães em São Leopoldo. Em 1856, alguns poucos anos depois, é que chegam aqui na nossa região. Interessante que os colonos alemães que vieram para a região do Vale do Caí, para São Leopoldo, eles até receberam do Império, na época, lotes. Os que vieram para a nossa região, eles tiveram que comprar lotes. E foi mais difícil ainda, então. Esse legado que eles nos deixam é de grande preciosidade. É muito visível o que a gente vive nos dias de hoje, trazido pelos imigrantes alemães e também italianos, como você falou. O Rio Grande do Sul é o estado que tem um leque, tem um mapa mais diversificado etnicamente de todo o Brasil. Nós temos aí na região de Palmeiras e Missões, Erechim, os poloneses, mais um pouquinho ali para o lado da fronteira, nós temos aí várias cidades com forte colonização espanhola, os portugueses, né? E aí os negros. É uma variedade muito incrível que nós temos no Rio Grande do Sul. Andreas, é interessante para contextualizar, porque pelas tantas tem muitas pessoas que não conhecem toda a história. O porquê da saída destes alemães, italianos também, mas vamos ficar restrito aos alemães hoje. O porquê da saída de Hunsrück e outras partes da Alemanha, inclusive regiões que viviam em situação de muita pobreza, de um atraso em termos de oportunidades de trabalho muito grande. Por que o fato de terem vindo para cá? Sim, havia uma relação de casamento, né, com a imperatriz, que era da Europa, com o imperador português, então havia esse conhecimento. Mas você já falou um dos fatores, a precariedade de vida que existia naquela época, naquela região europeia, foi um principal motivo. O outro motivo, o Império Português não queria perder terras aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele queria colonizar. E também, com o fim da escravatura, já prevista, era necessário que se ocupasse essas terras. A lei na época era de quem chegasse e ocupasse era dono da terra. Então era muito importante que a nação ocupasse isso, fixasse posse e vivesse ali. Então se garantiria. Os alemães, passando fome, na verdade, grandes problemas sociais, foram uma mão de obra propícia para isso. Ganharam então as propostas, que depois nem todas foram cumpridas, foram muito mais difíceis do que se esperava, né? E esses caras, eu falo assim, esses caras foram muito corajosos, né? De sair de um continente para o outro, uma viagem que muitos faleceram e chegaram aqui, e aí tinha que trabalhar para pagar a terra, na grande maioria, a nossa região foi assim, não tinham a infraestrutura nenhuma. E eles tinham, sim, uma preciosidade, como eu falei antes, que era o conhecimento. O conhecimento. Eles sabiam como plantar, como construir, o que necessariamente era ter que ser feito para que eles evoluíssem. Isso foi muito interessante. Tem uma outra pergunta importante para que você esclareça. O porquê do estabelecimento desta colonização alemã? Tem uma exceção com Nova Petrópolis, que é uma ponta mais alta, mas mesmo assim escolheram áreas mais planas.
Em quase todo o estado, os alemães ficaram com as áreas mais baixas e os italianos depois com as áreas mais altas. Verdade. Mas fácil de se entender. Os alemães vieram primeiro. Escolheram melhor, escolheram primeiro. E os italianos tiveram que ocupar terras consequentes, que estavam depois um pouco mais adiante. Talvez, em termos de geometria ali, geografia, não estavam tão beneficiados. Mas foram incríveis os italianos, né? Também. Incríveis. E os italianos, assim como os alemães, trouxeram conhecimento. Por isso que hoje o Rio Grande do Sul tem regiões de colonização portuguesa de grande desenvolvimento e italianas tanto quanto. Né? Esse é bem fácil. Os alemães chegaram aí em Estrela, pelo Rio Taquari, ali tem a escadaria do Rio Taquari, né? Entraram por ali, foi construindo, era uma colônia portuguesa na época, e aí encontraram um lugar bem protegido. Essas enchentes todas, nenhuma atinge o centro velho de Estrela. A cidade antiga ali, a praça, não chega nem perto. Não cai uma pedrinha do barranco ali, porque ali tudo é rocha, é protegido, né? É bem escolhido. Em todas as outras margens do rio Taquari, tanto lá de cá de Lajeado como lá de Estrela, há desbarrancamento, erosão. Mas lá não, eles escolheram a dedo, né? Escolheram a dedo. E na nossa região, quais foram as primeiras áreas? Eu não tenho esse conhecimento tão exato, mas eles vieram sim para Estrela em 1856 e ali ganharam então esses lotes chamados de picadas, né? No Memorial de Estrela existe um mapa onde é que está lá desenhado todos esses lotes e o nome do proprietário que receberia esse lote, que comprou esse lote, né? E por isso que o nome é Picada, né? Vão lá para Picada Schmidt, vão lá para Picada Berlim, vão lá pra... Era assim. E do lado direito do rio foi Fialho de Vargas quem fez a venda dos lotes a partir de conventos. Eram os grandes proprietários de grandes fazendas, de megas fazendas, né? Eu te conto isso porque eu aprendi isso ouvindo bons historiadores, né? Bons historiadores. O Ayrton Enster, o Joel Malman, nós vamos ter um historiador em Estrela semana que vem, que é o Felipe Kuhn, espetacular, outros tantos que eu já ouvi, fui aprendendo isso tudo e observando. E essa semana retrasada eu ouvi um comentário do Joel da diferença dos alemães que foram lá para o sudeste do país, que foram para o interior de São Paulo, para Minas Gerais. E eles não foram nas mesmas condições que os que vieram para cá. Eles para lá foram para ser agregados, para trabalharem em uma grande fazenda, produzirem e terem uma porcentagem sobre a produção. E os que vieram para cá ganharam a terra, ou tiveram que comprar a terra, tomem, se virem, produzem. É uma diferença que foi fundamental para o desenvolvimento do que existe hoje lá e aqui. Lá não houve uma grande expressão dessa colonização alemã, porque ela ficou dependente daqueles grandes produtores e eles ficaram subdesenvolvidos, vamos dizer assim, durante muito tempo. E aqui não, eles sofreram muito, mas eles se desenvolveram bastante. E a região de Pomerode de Santa Catarina, a origem daquela colonização alemã é diferente da nossa? É completamente diferente. Eu estive lá agora há poucos dias em Pomerode, na região lá, eu ando muito por lá, completamente diferente. Quer uma prova disso? Olha as construções das casas de lá. Elas são mais baixas, elas têm os telhados um pouco mais inclinados, assim, curvados, a parede é de tijolos à vista, na região de Joinville, por exemplo, no interior de lá, elas são inclusive pintadinhas com branco, entre ali as mais sofisticadas, né? Enquanto que as nossas aqui são feitas de enxaimel, que são estruturas de madeira preenchidas com pedras, né, ou tijolos fabricados, uma argamassa. Então é completamente diferente. A colonização veio... Porque naquela época lá, a Alemanha não era o que é hoje, né? Eram vários reinos, eram várias regiões, vários povos diferentes, que hoje são né? países, né? Povos germânicos, Sim, né? sim. E que depois, então, ao longo da história, nos movimentos políticos, foram se unificando. Vamos se unir para formar um país, né? E depois também houveram várias modificações, né? Isso tudo antes das guerras, né? Muito antes. Então,
É mais ou menos se a gente fosse criar um país aqui, entre Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Teutônia, vamos juntar isso aqui, vamos fazer um país aqui, né? Mas, por mais que a gente se transformasse num país, o Paulo Rogério ia ter alguns costumes e o Andreas ia ter outro ali em Estrela, né? Mesmo sendo a origem semelhante, né? Então, só para comparar, né? Assim foi. Por isso que os alemães que você vê lá em Hamburgo, até aqui no estado, né? Por que nós temos Novo Hamburgo, né? De onde é que vem o Novo Hamburgo, né? Neu-Hamburg, né? De Hamburgo, da região norte. E se você observar bem, a região norte da Alemanha nos dias de hoje é uma região muito industrial, né? E nós temos o quê? Nós temos indústrias. Né? É interessante uma hora analisar ou pelo menos discorrer sobre a situação de Westfália. A procedência dos alemães daquela região, aqui Westfália, município vizinho, chama de Sapato Pau, né? Sim. É uma situação curiosa. O professor Lucildo de vez em quando nos relata esse aí tem que ser muito mencionado, capítulos desta história, a procedência, de onde vieram as dificuldades, por que o sapato de pau. Espetacular. Lucildo é um historiador, a gente não comentou antes, mas ele é daqui, né? E conhece. Sabe tudo, né? Sabe tudo. Conhece. Escutei Bom, e a várias programação para festejar, ou pelo menos para comemorar, lembrar os 200 anos dessa imigração? Como nós não poderíamos deixar de mostrar tudo isso? Então, o prefeito Elmar Schneider me convidou no ano passado para assumir essa coordenação das comemorações dos 200 anos do município de Estrela. E a gente se adiantou bastante já. Ano passado nós montamos essa programação. Ela foi montada sob 2 pilares. Primeiro, contar como é que foi isso 200 anos atrás, como é que eles vieram, o que eles passaram, quais foram os perengues todos, esse povo que veio para cá, quais os motivos, como você perguntou antes. Esse é um dos pilares da programação, e aí nós mostramos isso através de recortes, jornal, entrevistas, histórias, palestrantes, né, que vão vir para a Estrela, tudo isso. E o segundo pilar, o que isso tudo resultou e o que isso tudo está nos mostrando nos dias de hoje. Quem nós somos hoje, por que nós somos assim? Porque nós temos aí um orgulho em ter os jardins bonitos, em ter muita fibra no trabalho, e essas questões todas aí. Né? Cultura. Cultura fortíssima na região, né? Porque as pessoas gostam de cantar no canto e coral, nos coros, que tem coros com mais de 100 anos, né? Porque nós temos tantas orquestras musicais, porque nós ainda mantivemos festas típicas, folclóricas na região, e muitas, porque nós temos tantos grupos folclóricos, de danças, tudo isso, né? Tudo isso. Então, essa programação iniciou já no dia 23 de fevereiro, num lançamento, onde a gente destacou várias atrações que estão acontecendo já em Estrela, de fevereiro até dezembro, o ano inteiro. É uma pena que alguns parques históricos, aí o de Lajeado é o que mais precisa ser citado, deixando a desejar em termos de preservação da cultura alemã. O professor, historiador também, Valdemar Richter, fez um belo trabalho quando secretário da Cultura em Lajeado, transferindo obras, transferindo a casa, o salão de baile original e construído no Parque Histórico ou temático, é uma velha discussão envolvendo a nomenclatura, aqui no Parque do Imigrante, e lamentavelmente ele está se deteriorando, caindo até algumas situações de construção por falta de conservação. Nova Petrópolis tem também um parque histórico ou temático relacionado à colonização, também muito elucidador, muito contemplador de que forma eram as comunidades alemãs quando se estabeleceram aqui no Rio Grande do Sul. A escola, a igreja, o cemitério, coisas bem básicas para a constituição da comunidade. Né? Exatamente. Seu Valdemar Richter é uma pessoa assim, eu vou dizer assim, eu sou fã dele. Somos ele dois. É a minha referência de historiador aqui na região. Tem o seu Aller também, né? Sim, o Lucildo, mas o seu Richter tem 50 livros lançados ali. Ele, para mim, é a referência. Ele assim, ó. Por quê? Por quê? Ele, entre outros tantos, ele não guardou o seu conhecimento para si. Ele expande, ele mostra isso. A sua residência já prova isso, né? Você já foi lá? Sim. Tem lá a casa em Chaimel, daí tem a igreja que ele reconstruiu, né? É muito legal. E esses lugares, vive isso, e esses lugares a gente espera que sejam mantidos. É muito importante isso, né? Lá em Estrela,
Nós temos o Lar do Jovem, onde é que havia uma casa também antiga, depois foi reconstruído um prédio maior, chamado Lar do Jovem, ali que surgiu o Colégio Martin Luther, que está fazendo 120 anos também, né? O Alberto Torres, 130, se não me engano. E esse local foi restaurado em 2018, todo ele transformado em um ambiente alemão, típico alemão, né? Por dentro, onde é que são os ensaios dos grupos folclóricos. Então, cada cidade tem a sua oportunidade de manter essa tradição, ou na arquitetura, ou na dança, no canto coral, na música, dialeto, na língua, né? Tudo isso aí. Andréas, muito obrigado pela presença. Pode dispor dos nossos microfones, nossas alternativas de propagação para as informações deste bicentenário. Eu destaco que a programação das festividades dos 200 anos de Estrela está no site da Prefeitura. Nós vamos ter palestrantes semana que vem, na quarta-feira. Nós temos apresentações, espetáculos, desfiles, curso de língua alemã gratuito também, né? Então eu vou ter que uma infinidade, então. É só chegar lá. Vou ter que participar do curso de língua alemã. Seria bom, né? Dobrar a língua. E vem conhecer o Lar do Jovem, o auditório. Tá. Faço questão lá que você venha um dia de ensaio. Eu daqui saio para os ensaios de sábado. Crianças a partir de 3 anos. 3 aninhos. O grupo de danças, eu te entreguei um calendário agora há pouco, 60 anos do grupo folclórico, é o grupo folclórico mais antigo do Brasil, em atividades ininterruptas. Ele começou e nunca parou, é o mais antigo do Brasil. E aí tu não vais acreditar, mas tu podes pesquisar. Ele é o maior grupo de danças alemãs do mundo. Nem na Alemanha existem grupos folclóricos tão grandes, tão numerosos como esse. 452 componentes. É um grupo espetacular. Vai até 90 É um estilo de vida, como conversamos antes, né? Filosofia Feito. de vida. Um abraço. Tá certo, André Hamster, coordenador da programação do Bicentenário Imigração Alemã Estrela.